Hello! Vamos nessa! Eu sempre estou trazendo aqui, né, e falo todos os dias, é mais uma pessoa especial para contribuir na jornada de você que está disposto. Eu gosto de dizer muito que eu trabalho com pessoas compromissadas, né, que têm um compromisso e dispostas, porque quem está disposto a escutar, a aprender, né, a se desenvolver, já saiu na frente de um monte de gente. Já saiu na frente de um monte de gente. Então, eu tô aqui com eu primeiro vou chamar ela assim, ó. Minha querida instrutora, professora, master em Pretec. Ui, olha que chique. É muito bom a jornada que a gente trilha e as pessoas que a gente leva no caminho. É verdade. E com certeza. É especial, né? Quando a gente consegue entender que há contribuições e que a gente pode partilhar disso. Estou feliz por isso. Com certeza, com certeza. Então, Dinorá faz parte da minha jornada profissional, né, de aprendizado, e está aqui comigo hoje nesse Pod Produtividade. Vou falar um pouquinho de quem é essa pessoa e depois vocês vão conhecer absurdamente várias outras questões que vocês vão ver o quanto a nossa jornada é importante para falar o tema que a gente vai falar hoje. Separa a chinela da chinelada. Coloca em cima de algum lugar próximo pra você ficar de olho. Papel e caneta. Vai ser e vamos nessa, pau na máquina. Dinorá Soledade, administradora especialista em treinamentos comportamentais, hipnoterapeuta, consultora de negócios, palestrante. Minha querida, seja muito bem-vinda aqui nesse Pod Produtividade para a gente falar, né, de vida mais produtiva num olhar de planejamento. Uma dor para muitas pessoas, mas eu quero que a galera já comece escutando esse podcast ou assistindo ele num olhar de solução. Gente, não adianta você começar um projeto, começar um ano, começar um negócio, começar uma carreira, sem olhar para o lugar de planejamento. Isso quando começa, né? Quando começa. Quando não é um caminho. Isso. Bacana. Olha, você já entendeu, né? Já sentiu? Já sentiu? Então uma cutucada vamos boa. Dinorá, traz um pouco pra gente. Se tem um começo, qual é o começo do planejamento? O começo para eu planejar, eu preciso antes saber o que eu quero. É uma pergunta básica, é essencial. O que eu quero de resultado? O que eu quero atingir? A pergunta é o quê? O como está relacionado ao planejamento. O como é o caminho, é a visão do todo, como eu vou chegar lá. Mas para eu saber como eu vou chegar lá, eu preciso saber onde eu quero chegar. Então a base de tudo é eu ter a percepção de que estabelecer uma meta para aquilo que eu quero atingir vai fazer a diferença. Então vai tirar, inclusive, do meu pensamento tudo aquilo que eu desejo, que eu quero realizar. E que isso muitas vezes gera ansiedade, porque eu só sei pensando nos desejos, que não tem nada a ver com meta, porque um desejo é aquilo que eu sonho e parece estar tão distante de mim, e essa distância faz com que paralise, procrastine, porque eu não tenho informação suficiente, eu não sei mensurar isso. Então é comum ouvir das pessoas o que elas não querem, mas é você centrar e dizer e se perguntar o que eu quero. E às vezes uma dica é algo que tem um significado para você, que vai fazer com que você possa gerar um esforço e dizer, poxa, se eu ainda não sei exatamente como eu vou fazer esse esforço, que é o como planejamento, né? Como é que eu vou medir o que eu quero. É fechar o olho e buscar meios de visualizar, inclusive. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que eu quero para 2023? Está na porta, já está batendo. E as pessoas ainda estão vivendo um dia atrás do outro. Então é bacana esse momento para parar e dizer, opa, o ano vai começar e o que é que eu quero para 2023? Então é uma reflexão já para que você possa pegar um papel e caneta e já começar a botar isso, tirar da cabeça desejos, sonhos que estão soltos e que às vezes o tempo vai passando, né, da vida e você fala, pô, o que eu realizei na minha vida? E muitas vezes gera frustração,
Porque você quis tanto e nada fez. Quis tanto, fez pro outro, mas não realizou o que você quis. Então você sempre não está priorizando a você, está priorizando o que precisa ser feito para o outro. E aí você nunca faz por você. Isso gera uma frustração, né? Porque parece que você está passando a vida, você foi improdutivo, você trabalhou para pagar conta, para pagar imposto para o governo, pagar funcionário, as contas da família. E para você, o que você tem feito? Então, esse é um momento para refletir e sentar a bunda na cadeira mesmo e dizer assim, vamos lá, a hora é agora. Não dá mais para dizer, amanhã eu faço, vou pensar depois. A hora é agora. É pegar papel, caneta e começar a fazer a pergunta, o que eu quero para 2023? Aí é o ponto de partida. Posso dar continuidade ou vem mais aí? Eu quero abrir um Vamos parênteses. fazer ganchos? Ou eu já... Porque senão você sabe que é meu parque de diversão, né? Senão eu vou embora. Mas eu tenho certeza. Mas você trouxe alguns pontos importantes que eu vou fazer um complemento para você seguir no... Sim. A roda, a costura, a né? roda gigante vai voltar e vai girar novamente. Primeiro ponto, não pegue um celular para fazer anotações. Sim. Pegue um papel e caneta. Parece maluquice, mas não é. A partir do momento que você bota no papel e lê aquilo ali pra você, dá um sentimento, uma sensação, uma forma, é diferente. Teste. Mas eu sou digital. Tudo meu é digital. Eu também sou. Também sou o tempo inteiro, né? O mundo está exigindo isso, né? Exatamente. Mas tem algumas coisas que são importantes. Inclusive, há a pesquisa que diz que quando você tira da cabeça e coloca no papel, que você escreve, aumenta 60% sua chance de realizar. Porque está escrito, você tem como ler, tem como visitar, né? Então, assim, escrever é importante. Tirar da cabeça e colocar no papel. E é importante o que você disse no celular. Porque você fica visitando no celular, mas é uma ferramenta que você está toda hora, todo dia, e que talvez você não pegue te leve para outros lugares. Isso, perfeitamente. E aí começam as distrações, né? Tirando do foco. Vem aquela mensagem no WhatsApp, aquela mensagem... As notificações aparecendo. E o que mesmo eu estava fazendo aqui? Esqueça, já foi. Fez 10 outras Perfeito. coisas, mas não fez. Perfeito. Uma coisa só que deveria ter sido feita, que era olhar aquilo ali. Depois você botar num planejamento, numa estrutura, algo, ok, vai acontecer. Mas descarregue, despeje, que é o termo que eu costumo falar, que é literalmente despeje da sua mente para o papel, esse seu desejo, essa sua vontade, esse seu sonho, e literalmente olhando para a ação que você vai desempenhar, fazendo o que precisa ser feito. Acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto que você trouxe, que eu olhei, assim, que é importante falar, é aquela questão de tipo... As pessoas estão correndo. E eu tô generalizando, porque é literalmente generalizado. Eu tô correndo, tem uma galera correndo. Em um determinado momento, a depender do que a gente faça, o automático tá ali, trazendo pra gente aquele movimento de só faz. É a repetição do automático, né? É o fazer porque alguém solicitou ou porque eu preciso fazer por uma obrigação, mas eu não sei, às vezes, o motivo que me move para eu fazer. E isso, às vezes, me tira do que eu quero realizar, né? Sai do foco do meu desejo. E por que fica no campo do desejo, do sonho? Porque tá tudo aqui ainda. Eu não tenho informação suficiente para saber se isso é possível, como que eu vou conseguir fazer isso. Então, passa anos e sempre falando dos meus desejos, dos meus sonhos, e eu não consigo realizá-los. Muito bom, muito bom. E aí eu vou te fazer um convite inicial. A gente está começando o podcast agora. E eu sou uma pessoa que eu gosto de escutar podcast caminhando na esteira. Legal. Né? Fazendo atividade física. Às vezes, e outro, já falei aqui, se você tiver essa prática, esse hábito, coloca o fone. Não deixa escutando com o campo aberto. Perfeito. Porque você não uma consegue... dica de milhões. Você não consegue concentrar. Quer lavar o pratinho? Quer arrumar alguma coisa? Ok. Mas eu quero te fazer um convite de coração. Ao invés de você separar esse podcast para a corrida, para a caminhada, você colocaria num momento de estudo. Porque você vai precisar de papel e caneta, literalmente, para botar a sua listinha de atividades do que tem que ser feitas. Então, planejamento, início do ano.
Olha que coisa massa. Uhul, ano novo. Bacana. O que é que você está fazendo de novo para o seu ano novo ser do jeito que você quer? É uma reflexão assim, o que você quis há 10 anos atrás que você hoje vive ou realiza? Então, se você não está vivendo ou realizando o que você quis, ou nem pensou sobre isso, é hora de fazer o dever de casa. Ainda dá tempo, mas não dá mais para ficar procrastinando, só ouvindo, porque vira um obeso cognitivo, né? Demais. Muita informação, e o que eu estou fazendo com isso? Eu não tenho ganhos. E é comum ouvir também das pessoas. Leia o livro, faça isso, mas e na prática? O que você faz? Isso faz diferença para você? Então é preciso sentar e não fugir mais. Por que o incômodo? Se eu não sei como planejar, isso vira um incômodo. Então eu fico fugindo da situação. Sabe aquelas pessoas que sentam, como você disse, é um momento de estudo. Senta, parece que dá formiga na cadeira. Tem sempre um motivo para levantar. Pega uma água, pega um café. O telefone toca, o 300 telefone. notificações. E aí eu tenho a melhor desculpa para não fazer. E não são desculpas banais. É aquela que eu crio mentalmente. Sempre a minha melhor desculpa para eu não fazer. E isso faz com que você fuja sempre. Tem que cair na consciência. O que é que eu tenho feito ou o que eu tenho experimentado, que eu sempre tenho uma desculpa plausível para me tirar daquele momento, em vez de enfrentá-lo, que é sentar e fazer. Então tem que experimentar, aproveita esse momento agora, enfrenta, pega papel e caneta e vamos começar. É um momento assim para iniciar, dar o start do play do ano, já sabendo o que você quer. Vai fazer diferença. Experimente fazer isso agora. Bacana. Olha que ótimo. Primeiro passo, check. Vamos aí dar sequência. Eu tenho clareza. Eu já sei o que eu quero. Certo. Qual é esse próximo passo desse planejamento, onde as pessoas precisam olhar? E aí tem uma outra coisa que eu acredito e vejo muito acontecer. As pessoas precisam de passos. Sim. Né? Se elas estão buscando alguma coisa, o negócio de estudar, do buscar, do olhar, do entender no geral, fazem um movimento, ok. Mas o movimento do caminhar, da velocidade, do passo a passo, eu acho que faz a ação mais, além de direcionada, faz com que a pessoa se empolgue. Então vamos trabalhar aqui no passo a passo, Vamos lá. No detalhe. Ok, sei o que eu quero. Qual o próximo passo? Para poder você ter essa clareza, que você sabe o que quer, vamos transformar isso numa dica bacana agora. Você vai pegar o que você quer e perceber se na tua escrita tem prazo. Boa. Pronto. Eu tenho clareza do que eu quero. Até quando? Esse até quando é até qual é o prazo final que naquela data eu quero realizar. Prazo não é mês que vem, prazo não é ano que vem, não é daqui a 3 meses. Porque todo dia pra frente que você vive tem 3 meses, tem o próximo ano, tem a próxima semana. Então, para essa clareza estar refinada, alinhada realmente para você fazer um plano, tem que ter prazo. E é preciso ter uma medida. Por que a medida? É a forma que você mensura que está atingindo ou não. Sem medida, não tem como mensurar. Vai ficar solto. Então, no decorrer do seu plano, como é que você vai saber que você está caminhando em prol da sua medida, que é aquele atingimento que você quer? Então, esse olhar é muito importante. O que eu quero? Escreve. Olha com o que você escreveu e vê. Eu consigo mensurar o que eu quero? Tem grana envolvida para eu ganhar mais, aumentar a Prolabore, aumentar meu faturamento, falando de negócio, né? Bem claro. Pronto. Até porque, quando fala de negócio, não dá para brincar de ser empresário, né? Eu tenho um negócio e aí eu quero abrir uma filial. Massa. É só abrir uma porta? Abriu, é isso que você quer? É pensar o que eu quero com esse negócio, abrindo filial. Eu quero abrir uma cafeteria. Olha, a gente tava tomando café aqui. Eu quero mais café. Eu vou pedir pra Renê já um cafezinho. Virou na máquina, apertou um botão ali e sai o café quentinho aqui. Eu quero abrir uma cafeteria. Massa. É só abrir a porta da cafeteria? Quanto você quer de resultado? Resultado para negócio é grana. Para o empreendedor que quer abrir negócio, é resultado de dinheiro no bolso. Quanto eu quero de resultado com esse negócio? Eu tenho como mensurar. Dinorá, mas como é que eu vou mensurar se eu não tenho uma cafeteria? Você já ouviu isso? Eu ouço isso sempre. Como é que eu vou saber quanto que eu quero se eu ainda não tenho um negócio? Como é que eu sei quanto ele vai dar? Boa! Você precisa saber o que você quer. Para quando você fizer o plano, você vai dizer, que merda, esse negócio não vai dar o que eu quero
Tira esse projeto de cena, eu preciso de outro negócio. Porque o negócio é o meio, é o meio. Então, pode ser cafeteria, pode ser... O que mais? Pensei no café, já vem com café, ó. Pode ser loja, qualquer outro negócio, porque o negócio é o meio. Treinamento, pode ser o que for. Independente do nicho, o planejamento, e aí vem um negócio chamado plano de negócio, que algum dia alguém já te falou, mesmo você trabalhando no CLT, né? Alguém já te falou sobre na faculdade, você já deve ter feito o plano de negócio. Plano de negócio. Alguém disse lá, você tem que fazer. Você foi lá e fez. Pois é, um projeto. Você trabalha com gestão de projetos, então fez um projeto para entregar algo. E parece um negócio chato, né? Muito papel, muita informação. Fala, nossa, não dou conta de fazer isso. Exatamente. E aí é pensar. Então vamos lá. A minha meta que tá clara, agora vai ficando clara. Lembrando que sempre o negócio é o meio. É o meio que eu vou atingir aquele resultado. Então, eu já sei o que eu quero, já sei quanto eu quero, ou de prolabore, ou de faturamento, ou de lucro. Gente, vocês não precisam ter um negócio para poder mensurar isso. A meta sempre vem antes, por isso que ela vem antes do plano. Até estudar. Né? Google. Já ouviram falar no Google? E buscar informação só. Conversar com alguém, ir numa cafeteria, né? Interagir, amigos. Você tem amigos empresários. Então, quanto eu quero com isso? Eu tenho que mensurar. Mensurar, você pode mensurar em tonelada, quantidade, unidade. Ok. Mas para negócio, quando fala mensurar, a mente é binária. Então, fica claro quando fala moeda, dinheiro. Sim. Quanto eu quero de resultado? Grana. E até quando eu quero isso? Se é para abrir a cafeteria, eu tenho um prazo. Pô, eu quero abrir a cafeteria em abril de 2023. Beleza. Tem uma data que isso pode fazer um link com o significado que você quer abrir. 15 de abril de 2023. Beleza. Quanto você quer faturar com esse negócio? Pô, eu quero faturar 50 mil. Opa, eu já tenho aí um meio. Eu já sei o que eu quero, que é abrir esse negócio, que é uma cafeteria, que é meu plano inicial, que pode ser que no meio do caminho não é. Na hora do plano eu digo, não é esse negócio. Muda o negócio. Ali a área, o ambiente. Busquei informação, não é o lugar. Fiz um plano, fiz... Ok. Agora, até quando você quer isso? Quanto? Ponto. Minha meta está construída. Que é o que eu quero. O que eu quero realizar. Isso agora está mais claro. Beleza. Agora, como eu vou realizar isso? Aí a gente vai começar com a pergunta que é pro planejamento. Como eu chego lá? E aí uma dica que é muito preciosa. Geralmente, eu quero ordenar mentalmente o que é que vem primeiro. E isso pode me travar. Já que eu não tenho o hábito de planejar, isso vai fazer com que eu tenha algumas travas. Eu não sei nem por onde começar. Como é que eu vou... Perfeito. Como é que eu vou dar prioridade para saber quando, se eu vou abrir em 15 de abril, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Então, nesse momento, não é o que eu vou fazer primeiro. É o que precisa ser feito. Então, você vai colocar agora, sem pensar em prazo e prioridade. Brainstorming, solta no papel. Perfeito! Todas as tarefas que eu preciso fazer. Lembrando que tem coisas que você vai ver no decorrer que você não tem informação nenhuma. Vira outra tarefa. Eu preciso ter informação sobre isso. Eu preciso visitar o empresário que tem uma cafeteria com porte X. Por quê? É o nível de faturamento que eu quero no negócio. Então é importante, inclusive, escolher para quem você vai buscar informação e qual é o local. Porque também existe... abre parênteses aí, viu, gente? Eu quero pegar informação. Eu vou pegar informação com o João, que não tem cafeteria, que não tem negócio. Pronto. Foi falando. Eu fiz, meu Deus, vou comprar um lugar que serve chá da tardezinha, que tem um cafezinho... Eu não vou trazer a marca aqui que me viu na mente. Eu lembrei de, né? Me veio novamente na marca. Não é sobre marca, mas é sobre... qual é o padrão que você quer? Qual é o valor agregado nesse negócio que vai fazer o diferencial competitivo e que você tem algumas referências para que você possa buscar informação. Então, esse é um grande passo. Para eu planejar, eu tenho que ter informação. Não dá para tirar da cabeça aleatório, pô, eu não tenho uma cafeteria. Como é que eu vou saber qual é o plano que eu vou fazer? Busca de informação. Aí é uma lista de tarefas para um plano de ação. Faz parte do meu planejamento, mas ainda não é um planejamento. É um plano de ação, que são tarefas isoladas, pontuais, e que eu preciso saber para onde eu vou, com quem eu vou,
É uma validação daquele negócio, daquela estrutura que você está montando. Ainda nem é a validação, porque é informação, né? Sim. Eu quero saber. É aquele start de conhecimento que você precisa ter. Qual é o café que você utiliza? Onde é que eu vou ter fontes para comprar esse café, essa matéria-prima? Ela tem quantidade? A logística para isso. Eu vou começar a entender um pouco de café. Pô, em Minas tem lá um momento de uma feira que eu encontro pro cafés. Onde tem pessoas que têm os grãos, que tem gente que já tem cafeteria, que tem lugar onde vai mostrar onde tem consultoria boa. Vai nesse lugar. Porque é um universo no qual você quer. Você precisa buscar com quem sabe mais do que você. Network. Perfeito. Anotou? Perfeito. Network. E as pessoas, quando você fala network, as pessoas falam assim, eu não gosto de sair. Que não é visto, não é lembrado. Não é gostar ou não gostar. Faz parte do negócio. Eu preciso fazer. Então, é uma das etapas. Claro. O plano de ação que Dinora trouxe. Dentro do plano de ação, tem que ter as visitas. Exato. Eu preciso visitar os lugares. Antes de fazer o plano, eu preciso das informações. Para eu poder listar essas informações. Então, eu vou para essa feira. Lá, mas que informação eu vou buscar? Ou se você não sabe exatamente, não é da área, não é especialista em plano, vou dar outra dica de milhões. Contrata um especialista antes. Consultor de negócio. E aí o que acontece? Eu tô falando num porte, né, dentro da cafeteria. E a gente vai trazer depois o plano antes pra própria vida. Sim. Que isso muda também. Não precisa de um consultor pra minha vida, né? Às vezes até preciso, viu, gente? Às vezes até preciso. A gente tem aí coaches, mentores, pessoas exato. que contribuem na jornada. Mas assim, de uma forma mais simplificada, também posso fazer um plano? Claro que pode. Mas tratando de negócio, é importante ir buscar informações com pessoas que sabem mais do que você. Essas pessoas são especialistas. Especialista não é a nomenclatura de grau de graduação. Não é. É quem sabe mais sobre o assunto. E aí você indo nessa feira, por exemplo, o consultor vai dar dicas, né? Olha, você vai buscar informação disso, para você sentir esse mercado, você ter acesso à informação com outras pessoas, até para ela virar canal. Para você chegar até outras que sozinho você não consegue, né? Que você já sabe que isso chama pessoa-chave. Ela vai me conectar a outras pessoas que tem cafeteria, que tem fornecedor de café e que sozinho eu não consigo chegar lá. Faz parte do seu investimento. Perfeitamente, exatamente. Isso minimiza o erro, minimiza a perda, minimiza o prejuízo do que eu abrir porque eu gosto de café. E aí, quando eu abro, eu acho que vai ter público, eu não conheço a minha persona, e aí eu já montei o negócio. No meio do caminho eu falo, caraca. Pra que eu comprei essas máquinas todas? Você poderia ter começado com uma ou duas máquinas só. E não era isso, o negócio não rende aquilo que eu quero, não tem um público suficiente, é sazonal, de que meses, como é que eu vou sustentar esse negócio? Ele se paga, porque tem negócios que ele se paga durante 7 meses. Mas ele tem picos de venda e de faturamento em 5 meses. É um negócio legal, porque naqueles meses você vai ter um faturamento buff. Ele vai te dar lucratividade. Mas você tem que saber que esse negócio é sazonal. Que 5 meses, 7 meses, ele não vai te dar grana, ele vai se pagar. Eu conheço empresários que têm negócios e que ele tem 3 meses de alta lucratividade. 1,5 milhão. Massa! Mas aí nesse 1,5 milhão, ele consegue, já que o negócio se sustenta, ter uma renda e outros investir em outros negócios. Mas ele sabe, ele tem essa informação clara. Então, eu abri, experimentando, me jogando, eu perdi. Então, é melhor você investir. 20 mil, muitas vezes, 30 mil, não sei, depende do negócio, depende do que você está buscando, depende do faturamento que você quer, do porte do negócio, uma série de fatores, né? Isso é um valor aleatório que me veio. E aí, você, no meio do caminho, perder 150, 200 mil que você investiu. Então, assim, você minimiza seu risco. Você pode dizer não. E não é poder, né? Pô, esse negócio não tem o faturamento que eu quero. Então eu vou dizer não. Não é esse negócio. Você pode ter amor ao café, mas não é a cafeteria que vai dar a grana que você quer. Você vai continuar amando café. Claro, vai tomar da cafeteria. Certo. Vai tomar da cafeteria, tá tudo bem. Então, curte o seu café, mas não abra o negócio de café. É comum ouvir as mães dizendo, pô, eu não encontro isso para criança grávida. Vou abrir uma loja infantil de coisas para gestante. Que vende só isso. Porque todo mundo ao meu redor precisa disso. É isso. Inclusive, as pessoas falam assim, parece que tá tudo conspirando a favor. Porque quando eu falo que eu quero uma loja para gestante, para criança, é só isso que eu vejo. Gente, nosso cérebro, saca essa, que também é uma boa dica. Sara, ele filtra. Quando você sabe o que você quer, sua mente vai filtrar.
Se é, Quanto perfeito, ela só vai ver isso. Porque você filtrou, você disse o que você quer. Por isso que estabelecer a sua meta vai fazer você se aproximar dela. Porque você agora já sabe o que quer. Eu quero trocar o carro, eu já sei, tô visualizando o meu carro. Só vai ter esse carro na rua. Você vai dizer, nunca vi tanto carro desse. Não Agora é possível, eu não quero mais. Já aconteceu isso? Não quero mais, todo mundo tem. Cara, então, daquela cor que eu quero, eu tô vendo vários. Porque filtrou a sua lente lá, o Sara foi lá e filtrou. Você vai ver agora, porque antes você via vários carros, ele tava lá, mas você não via. Então é bacana, por isso que a meta faz diferença. Quando você sabe o que quer, você vai filtrar e começar a ter um olhar canalizado, ou seja, energia focada para realizar e não dissipada. Não, Daí você gasta muita energia e não faz nada, né? E isso é muito real em alguns pontos. Primeiro, a gente tem diversos números que a gente não precisa citar aqui de por que negócios não têm prosperidade, vamos falar desse jeito, que é porque não fez essa análise aprimorada antes. É bem real. Tô porque eu gosto, tô porque minha família fez a vida inteira. Tem gente que tô tem porque como hobby. surgiu. Eu tenho a impressão que é hobby o negócio. Porque assim, cadê o movimento? Que estratégia de marketing está utilizando? Está utilizando tráfego pago? As pessoas sabem que você existe? Elas sabem que vocês estão aqui para quem você está solucionando essa dor. Você sabe quem é esse perfil de pessoas que tem uma dor e você trouxe a solução? Não. Qual é a solução que eu estou entregando? Pô, se você não sabe, como é que você vai utilizar estratégias para fazer um plano e monitorar? Até porque a estratégia muda. Planejamento, ele não é estático, né? Não. Ele foi Não feito para ajudar na rota. Não é o metrô que tem uma rota fixa, não tem como sair daquela rota. E não tem mesmo. Não tem, o metrô Você não é assim, pessoa, negócio. Você não é metrô. Lembre disso. É uma trilha. Tem lá um galho, tirou o galho, muda o caminho. Então, planejamento é esse movimento. Eu tirei da cabeça e montei um plano para ser seguido. Mas aí no meio do caminho eu vejo que ele não está dando certo. Eu vou mudando a estratégia, eu vou experimentando outras e vou colhendo o resultado. Que tem número, por isso que tem que mensurar. Tem número. E o número também, o número, gente, ele grita. Ele grita. As pessoas têm inúmeras ferramentas, sistema e negócios, mas não faz leitura dos números. Olha para a prateleira. Não tem esse produto, compra esse produto. O que tem no meu estoque que ele tem um giro rápido, ele tem rentabilidade, traz lucratividade para eu investir mais nele? Mas a prateleira está vazia daquele produto. Mas ele nem vende. Eu não preciso daquela quantidade. Então tudo isso é planejamento, fazendo leitura do número. Para comprar, eu preciso ter um plano também. Eu preciso analisar essa leitura. Então é um cruzamento de informações, que não são informações isoladas. Nem ainda mais quando tem equipe. Imagine você dizer para a equipe que você quer que eles te dêem um resultado melhor. Vocês têm que se esforçar para vender mais. Beleza, ótimo. O que é vender mais? Perfeito. Quanto que eu tenho que vender mais, cara? Aí se você não sabe, porque se você não tem meta, você não sabe. Aí você se pergunta, quanto que eu quero vender mais? Nem eu sei quanto que eu quero. Como é que eu vou dizer para do meu colaborador que ele precisa vender mais? Quanto? Cara, você atingiu 500 mil, você tem que vender mais. Quanto? 15 em 1 vendeu mais. Tá ótimo. Ele vendeu R$10 a mais. Tem que aumentar o foco. Foco em quê? Perfeito, perfeito. Então, a meta, ela que vai direcionar. E assim, meta é indelegável. Eu não posso dizer para o meu colaborador qual é a meta do meu negócio. Eu posso perguntar para ele, para isso também ser uma estratégia, para ele poder vender mais o quanto eu quero, para atingir a meta dele também. Essa é a meta do meu negócio. Mas e quem disse que a minha equipe, os colaboradores não podem ter a meta dele? Porque eles tendo a meta própria, isso é uma dica também legal. Trabalhe a meta da sua equipe. Porque ele vai entender que se ele aumentar a produtividade, ele vai ter uma participação maior ou no lucro, ou no percentual de ganho. E isso faz com que ele também atinja a meta que é dele. Eu quero trocar meu carro, eu quero trocar minha moto, eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu quero fazer uma viagem com a minha família. Tá, quanto que eu preciso? Mensurar. Quanto eu preciso para isso? Qual é essa meta, né? Se eu bater a meta da empresa, que a empresa me determinou, aumentando o X, quanto que eu vou ganhar? Aí eu posso, inclusive, negociar. E aí, cara, o dono do negócio, o gerente, sei lá, alguém que tá acima lá, que tá ali te dando uma pressão. Se eu bater essa meta, quanto mais eu ganho? A minha produtividade aumentando. Quanto eu tenho de resultado com isso? Fala de número com o cara. E aí, ele vai dizer, você ganha tanto. Então eu tenho que trabalhar para bater a meta X meses. Batendo essa meta, eu também tenho isso como recompensa, que é o que eu quero realizar.
É o extra. Porque as pessoas, dentro do que elas ganham, elas trabalham o que ela quer fazer ainda. E a gente estava conversando sobre isso no bastidor, né? Elas estão gastando o que ela nem recebeu. Fazendo planos com dinheiro que já está comprometido. Não consegue se organizar, não Claro, consegue... dá um número de endividamento alto. Às vezes até planeja, mas a prática desse planejamento não é real. Porque não tem o dia a dia, não tem o processo. Você trouxe outro ponto que eu acho que é importante até frisar, para até chamar atenção. Você está num negócio... Primeiro que você tem uma única vida e ela não é delegável. Segundo, você tem o seu negócio e principalmente se ele for um negócio pequeno, você tem a sua meta, os seus funcionários têm a meta dele e assim, consequentemente, né? Quem tá abaixo tem que estar. E outra, você tá sozinho no negócio. De quem é a meta? Eu keep, né? Eu presa. O nome diz eu presa. Eu estou presa no negócio. E aí o negócio não cresce também. Isso é legal falar. Porque as pessoas geralmente que têm um negócio muito enxuto, elas falam assim, mas e agora se eu faço tudo? Você não tem a possibilidade de crescer. Porque a sua perna não vai maior. Porque mesmo você virando noite, você chegou num limite que você não consegue produzir mais. Porque você não consegue vender mais. Você não consegue entregar. E essa entrega, às vezes, fica deficiente, né? Porque você não utiliza um procedimento, um padrão para isso. Então, a pessoa recebe de uma forma, porque é você. Aumenta o custo? Claro, mas esse aumento de custo vai aumentar o faturamento, aumenta a produção. Então, aumenta a tua entrega. Naturalmente, vai aumentar teu resultado financeiro. Claro. Então, às até vezes o local medo... certo, né? Ver aonde você vai. Qual é o seu maior gap? É venda? Talvez tenha uma pessoa de venda. Talvez o seu maior gap seja no operacional. Você tá ali no marketing, criando card, dedicando seu tempo. Uma outra coisa que eu olho muito no negócio, até pra você voltar onde você tava falando, porque eu acho que é importante, a sua hora é cara. Quanto vale a sua hora? Pergunta quanto vale a sua hora. As pessoas não sabem. Nora, eu trabalho com serviço. Massa, eu também trabalho com serviço. Como é que eu vou medir minha hora? Como é que você tá se vendendo, se colocando no mercado? Tipo, quanto é que você tá valendo? Vida real. Às vezes pergunta pro outro assim, como você trabalha? Qual é o valor da sua hora? Não, você não pode ter essa referência. Você pode ter uma referência de mercado, beleza. Como é que tá o preço de mercado? Agora, qual é o meu valor, minha proposta de valor dentro desse negócio que já tem no mercado? Ótimo. Qual é o meu diferencial competitivo? O que eu tenho como poder intelectual e de entrega de resultado que eu possa agregar valor que o outro, mesmo fazendo a mesma coisa, ele não tem o resultado que eu tenho. Isso é agregar valor na sua hora. Então é importante você perceber. Agora, se você fala, opa, é hora de refletir. Qual é o meu nível de competência para isso? Mercado de informações no mercado, para me atualizar dentro desse mercado que eu estou. Quem é a minha persona? É interessante porque as pessoas dizem assim, esse preço é muito caro. Mas é caro para quem? A pergunta que eu faço é caro para quem? É porque você Por que você tá achando caro, né? Na verdade, ela não é persona. Você não tá vendendo para ela. A dor que ela sente, mas a solução que você entrega não é para ela. Ou seja, o teu nível de comunicação para saber que você existe está se comunicando mal, porque a pessoa que você quer atingir, ela não tá te enxergando ainda. Então vai ser caro a forma que você se comunica para aquele perfil de público, porque é para ele que você quer vender, mas não cabe no bolso dele, então você não está fazendo venda. Então eu tenho que definir para quem eu quero vender, né? E isso tudo faz parte do planejamento, porque é eu buscar informação. Quem é o meu público-alvo? Para quem eu estou vendendo? Qual é a meio que eu estou me comunicando? Uma ferramenta que ajuda, Canvas. Canvas ajuda. É muito bom, é simples, tem vários vídeos, oportunidades na internet. Muito. Você consegue visualizar o negócio num quadro, né? É visão de drone, que eu chamo. A visão do todo. Você tá ali de cima, dá um olhando. Poder danado isso. Pois é. Tô olhando ali, opa, isso aqui eu não tenho essa informação, vou buscar. Eu não tenho esse detalhamento financeiro, vou buscar. Perfeito. Aí joga no planejamento, no meu plano. Ótimo. Tá faltando, eu não tenho essa informação. Ok, nesse momento a gente trabalhou tudo sobre as informações que eu preciso buscar, que já faz parte de um plano. Depois que eu tenho essas informações em mãos, eu vou organizar meu planejamento. Agora é hora de começar a realizar, né? Porque eu já busquei as informações dessa etapa, já tenho, vou compilar agora. Então eu vou colocar por prioridade. O que é que eu tenho que fazer primeiro? E geralmente, prioridade, se você olhar direitinho, não tem S.
Porque senão tudo vira prioridade. Aí a urgência vai bagunçando o negócio. E um caminhão de urgências. É porque não foi feito antes, não foi planejado, não tem data prévia, não houve monitoramento. Porque uma coisa está no papel. Lindo! Eu conheço pessoas no qual eu tenho clientes que tem tudo no papel. Tem lá no computador, digital, massa. Mas e agora? O que é que você já fez para que você possa monitorar? Deu certo, não deu, qual é o resultado? Não tem. Ah, delega para a equipe, joia. Como é que você está monitorando? Chega no final do mês, você não atingiu a meta. E as 50 prioridades? Sem meta, com a meta, sem acompanhamento e 50 prioridades. Então tá bom, vamos começar 2 pessoas com 50 prioridades. Qual é a prioridade? Perfeito. E isso vira improdutivo. Porque às vezes é no campo do pensar, no pensar e não realiza. Aí tem o outro lado, fazejamento. Vocês devem ter ouvido já sobre isso, né? Eu não penso e já vou para o fazer, realizar. Fazejamento. Eu acho que estou planejando, estou já fazendo. Mete a mão na massa. Ou seja, eu saio do campo do pensar estrategicamente para pensar nas possibilidades que possam acontecer. Ah, eu tenho chance disso, se funcionar, ele dá um degrau. E se não funcionar? Eu tenho outro caminho, mas para isso eu tenho que experimentar. Então eu preciso pensar antes o cenário, estratégia, pessoas envolvidas, os responsáveis envolvidos. E eu vou monitorar no caminho, porque eu tenho um plano, você também tem. Você já sabe o que você vai fazer. Então eu posso cobrar e monitorar. E aí, como é que tá? Tá funcionando? Não tá? Qual é o número que deu? Qual é o resultado? Pô, então vamos mudar a estratégia. Não tá funcionando. Sim. Vamos pensar de novo. Muda a tarefa, muda o caminho, mas a meta tá lá. Vocês percebem que o tempo inteiro a gente tá batendo esse papo aqui? Meta. Vem meta. Não tem como fazer. É um organogramazinho ali que vai descendo e você vai seguindo o caminho. E bacana. Eu ouvi muito na pandemia de alunos, de clientes, de amigos. Mas Aline, pá, que zorra, planejamento, se num determinado momento a gente tem que rasgar tudo. É pra tomar, inclusive, a decisão de rasgar tudo. Perfeito. Eu posso contar uma situação que eu vivi? Pronto. Pandemia. Quando fala assim, eu preciso, ninguém esperava. Não adianta ter um plano para isso. Não tinha plano para isso. Mas eu sabia o que eu queria para o meu negócio de resultado e tinha um plano de como chegar lá. Persona para poder a compra de produto, monitorar o que sai, o que não sai. Beleza. Vem pandemia e fecha tudo. Eu tenho um negócio em Itacaré, uma farmácia. E fechou. Minha persona é pro turista. Fechou Itacaré, como vários outros lugares. Não entrava e fechou praia. E agora? Ou eu quebro e vou fechar as portas, porque para quem eu vou vender? Mudei a estratégia. Nós vamos vender agora para quem mora em Itacaré. Então nós vamos também mudar o produto que a gente compra, que tem demanda local, para que a gente possa trazer essas pessoas para dentro da farmácia e ela se manter, para que a gente passe esse vendaval e continue sustentando o negócio. Ou vamos fechar. Sim. Tem 2 opções. E aí começamos a mudar a estratégia. Vamos fazer convênio com bares, restaurantes, pousadas, hotéis para os funcionários. Eles vão ter um desconto por ser um convênio e durante o mês inteiro, se ele não está com grana, ele pode comprar e aí tem um percentual de X do comprometimento do salário dele, de endividamento, né? Para que ele não estoure também essa conta. A gente ajuda, inclusive, né? A empresa que ele trabalha ajuda. Olha, você pode ter endividamento X%. Então, na farmácia, você pode usar esse valor, porque você não vai impactar tanto no seu salário final. E aí, ele sabia que ele tinha aquela conta, né? Que ele podia comprar. E isso fez com que aquelas pessoas viessem para a farmácia. A gente mudou a rota. Mudou a persona, mudou a estratégia, mudou o produto, porque era um produto que eu não vendo comumente para o turista que está lá. O ano inteiro tem aumentos de pico maiores ou não, que é aquilo que a gente falou, né? Sustenta tantos meses, não sustenta, dá lucro só em X período. Então isso é interessante, por isso que o planejamento é importante. Para quem não tinha plano, ele não tinha opção. Não tinha 2 opções. Vou pensar nessas 2. Como é que eu vou fazer? Estratégia. Era assim, era assado, agora é só o para se manter. E nem o manter, quer dizer, como que eu vou fazer isso? Então, assim, eu ouvi muitas experiências de empresários que fisicamente ele funcionava. Ótimo. Não tinha delivery. E ele tinha uma experiência gastronômica.
Como é que eu vou fazer delivery com a experiência, o espaço, a apresentação do prato, a forma? Ok, experiência. Sim, mas agora na pandemia eu não tenho mais como fazer uma entrega de uma experiência. O que é que eu vou fazer? E aí aqueles que tiveram estratégia, que tinham um plano, ou até quem não tinha, mas que teve o pensar rápido, ele disse, opa, eu vou fazer delivery, eu tenho clientes que gostam de fazer cardápio, ele mudou para um cardápio pronto, para que ele pudesse atingir, porque ele podia funcionar internamente, ele tinha uma galera. Exato. Ele disse, pô, eu consigo me sustentar 90 dias, pagando funcionário, estabelecimento, mas depois disso eu não consigo mais. Então ele conseguiu pensar, fazer um plano estrategicamente para sustentar o negócio. E alguns deles que eu conheço não voltou para a experiência gastronômica. Porque ele viu que dessa forma ele teve melhor lucratividade. Perfeito. Lucratividade. Diminuiu o número de equipe que servia a mesa, o maître, o commis que eles chamam, né, para poder fazer a limpeza, aquele que serve a mesa. Ok. Agora eu tenho uma equipe interna e contrato, terceirizo uma logística, que é uma dificuldade, ouço em Salvador fortemente. Entregador, já que eu não quero ter o meu, para não ter esse custo, com moto, manutenção, eu terceirizo isso com quem? Isso pode ser uma dica. As empresas de logística, se liguem que talvez vocês não estejam se mostrando no mercado, as pessoas não estão te vendo. E as pessoas estão precisando. Muito, hoje está muito forte, o e-commerce está muito forte, né? O delivery está muito forte e ainda tem um gargalo aí, não chega na hora. E é um problema ainda, talvez, de processo, não sei. Organizado, às vezes vem daquele a comunicação jeito que... com a empresa, com o cliente, não tá legal. Então, eu acho que é importante pensar sobre isso. Então, isso tudo é em função de um plano. Ou seja, qual é o planejamento que eu estou fazendo, como é que eu consigo medir minha produtividade, que é o que você trouxe. Porque minha produtividade vai ser consequência daquilo que eu estou executando no plano. Monitorando, não deu certo, muda. A única certeza que eu tenho é que eu preciso mudar. E às vezes isso está lá no plano, está escrito, você não monitora, a equipe segue rigorosamente, porque eu tenho um superior, hierarquia, e eu tenho que cumprir. E é cara crachá. E aí você às vezes está ali pagando um valor agregado para uma pessoa que está operacional, só botão. E ele tem uma cabeça, cara, pra pensar que ele tá vivendo aquela realidade que você muitas vezes não vive na ponta, que ele tem informação rica, ele tem ideias. Será que você tá aproveitando a equipe pra isso? Faz um planejamento, traz a sua equipe pra dentro. E planeja junto com a equipe. Claro, cara, como é que faz isso aqui melhor? O que que você tem realizado? Vamos testar isso aqui? Vamos fazer um plano disso. Lembrando que o planejamento tem que ter prazo. Opa, Dinorá, o que que você vai fazer de tarefa? Eu tenho que ligar para 50 clientes para poder ter o feedback, porque esse feedback vai estar monitorando outra tarefa, que é outra pessoa responsável para girar o ciclo, para a gente fazer essa análise. Até quando eu tenho que fazer isso? Alguém tem que monitorar. Dinorá, você está fazendo? Quantas ligações você já fez? Quantos resultados você tem por dia? Quanto de devolutiva você teve? Não, eu tive rejeição. Aí eu preciso pensar de novo. Pensa, reajusta, chama a equipe de novo, testa de novo, muda o número. O planejamento é isso. Enquanto eu não tenho as informações e eu começo a praticar, fazer, realizar e monitorar, se não for você, delegue para alguém, para esse alguém trazer o resultado e você sentar junto, analisar, pensar nos números, ver o resultado e até tomar decisão. Pô, esse negócio está sendo bacana, esse negócio não está dando o resultado que eu quero. É muito esforço e pouco resultado. Vou vender esse negócio. Mas isso é legal pensar antes, porque o dinheiro está indo. Entendeu? E aí a grana pro resultado, que é resultado, impactou porque eu não planejei antes. Demais. Você foi falando, eu fui... Eu falo demais às vezes, né? Não, tá tudo certo. Eu, na verdade, tô até aprendendo aqui. A minha mente vai indo, eu vou gostando da brincadeira, o parque de diversão. Eu já tô aqui, ó, confabulando as coisas na minha mente e aprendendo, porque em todo lugar que a gente escuta, a gente aprende, tá? Eu fui me conectando com o mundo das startups, que algumas pessoas criticam, outras não sabem o que é. Porque para entender o mundo das startups, por que as coisas no mundo das startups têm uma determinada velocidade que é diferente de um negócio padrão. Verdade. Que a galera pensa tudo que a gente está falando aqui, eles fazem. Só que eles têm um negócio chamado de MVP, né? Que é o teste. Nada mais é do que o teste. Eu tenho um negócio, eu tenho uma ideia bacana
Eu tenho ideia que eu boto no Google e tem poucas informações, ou não tem informações muito completas, ou no lugar onde eu tô, a minha região, tem pouquíssimo. É uma dor grande que eu tenho, é uma dor que aquele movimento tá me trazendo. Beleza, deixa eu testar. Eu entendo, planejo, testo, rodo, vejo escuto os clientes, escuto o mercado, entendo o que está acontecendo. Já vem um insight de fazer alguma mudança, eu rapidamente faço determinada mudança, rodo de novo. Prototipar, gente, é a base de tudo. É esse porque ponto que eu quero ser é hora que eu posso errar. Até porque antes de abrir o negócio, o que é protótipo? É o modelo no qual eu vou fazer essa entrega, mas que o meu objetivo é ter o feedback antes de instalar tudo, comprar equipamento. Então eu posso alugar, eu posso pegar alguém que já faz, porque é um teste, mas eu tenho que ter dentro do padrão no qual eu quero fazer essa entrega. Por isso o MVP, certo? Isso vai enxugar e vai minimizar o meu custo e a minha erro no caminho. E direcionar melhor, né? Claro! E aí eu identifico minha persona. O que é a persona? É uma figura que eu escolho com características de que vai representar aquelas dores no qual eu quero solucionar de uma pessoa. Aquela pessoa representa um grupo de pessoas. Não é para aquela Dinorá, 46 anos, não tem filhos, mora sozinha. Não é pra Dinorá, mas é esse perfil de Dinorá que eu tô desenhando, que é pra dor que ela sente, pra esse tipo de perfil de mulher que tem essa dor que eu vou solucionar. Sim. E aí, Dinorá representa o grupo de outras pessoas, que não necessariamente é mulher, mas que representa o grupo de outras pessoas, né? Esse grupo no qual sente também essa dor e quer essa solução. Mas eu preciso pensar em Dinorá, é pra ela que eu quero fazer a entrega. Então eu vou fazer um protótipo pra poder, já tem uma persona, que é Dinorá. Eu quero perguntar pra ela pra ter feedback. Se é pra ela que eu quero vender, ela tem que me dizer se, opa, gostei disso, isso aqui sana minha dor. Não tá legal. Ainda não sana. O custo tá alto pra mim, não é meu perfil. Compraria, não compraria. Aí eu vou começar a movimentar, vou mudar, vou melhorar esse protótipo de acordo com o feedback. Ou até mudar a persona. Cara, erramos a persona. Muda, não é essa de Dinorá que a gente quer, não. Muda. Não, esse problema não é pra ela. Uma pessoa tinha esse problema, não é... Não, esse leque de possibilidades que eu vi que isso vai me dar nicho de mercado. Muda a persona. Mudando a persona, eu vou testar de novo. Feedback. Vamos lá, quero ouvir de novo. O que mais que você vai sanar a sua dor que eu tô fazendo a entrega e que na verdade você não tá recebendo? O que mais que eu posso agregar? Então na farmácia a gente faz isso. Eu ouço a persona, lá tem vegano. Eu não conheço muito esse universo. Eu tenho que buscar informação com quem é. Então vamos lá testar, manda o produto pra ele. Pô, Dinorá, esse aqui é muito ruim. Eu vou vender isso pra ficar na prateleira não sei quanto tempo, comprando caixa, validade vencer. Não. Levanta, suspende esse produto. É uma pessoa que quer, não é viável pro negócio. Então o protótipo não é só pra quem vai abrir, é pra quem já tá no negócio, quer aumentar o leque de produtos. Testa, não compra, não faz estoque por algo que você não sabe se vai ter saída. Você não sabe se tua persona tá disposta a pagar, se é isso que ela deseja, que vai sanar a dor dela. Então, pensar na persona é importantíssimo. O Canvas te dá essa visão do todo. Sim, e quando você tem um protótipo, é sensacional. E as pessoas não têm hábito de buscar informação. De botar a cara na rua e dizer, peraí, deixa eu selecionar aqui quem é dessa persona. Pô, eu vou fazer uma gastronomia. Coloca uma casa maravilhosa, gente, que tem uma área gourmet maravilhosa. Convida a gente. Pô, me convida, meu paladar é sofisticado. Eu gosto de um negocinho bom, viu? Posso dar um bom feedback. Me convida. E aí, imagina a gente junta fazendo um podcast. E aí, como é que tá rolando? Bora botar aqui na mesa. Vem cá. Gostou, René, disso aí? Ó, tem que convidar, né? Então é importante ter esse feeling, entendeu? Dizer assim, pô, a humildade pra dizer, cara, eu não sei sobre isso. Eu preciso de pessoas que sabem mais do que eu. Pede ajuda. Eu não sei o que é entranhado nas pessoas que tem um medo, uma rejeição de dizer assim, é medo do julgamento, né, muitas vezes. O que vão pensar? Eu tô nesse negócio, pô, eu sou o cara nesse negócio. Se eu que escolhi, por que eu vou ficar Como pedindo é que eu opinião? Cara, ainda vou ficar pedindo ajuda pra aquele e tal. E você tocou num ponto importante. Opinião. Eu vou pedir opinião que não sabe ninguém. Esse cara não entende nada do assunto, eu tô pedindo opinião. Opinião é isso. Que é diferente de feedback, que é diferente de buscar informação.
Opinião. Você tá pedindo opinião de um negócio com alguém que não tem negócio, não tem experiência de negócio, é CLT, gosta da segurança, da estabilidade, vai dizer, não, sai dessa merda, é muito trabalho, é um risco alto, vai perder dinheiro, você não tem férias, você não tem horário pra dormir, funcionário dá trabalho do cacete. Perguntou pra pessoa errada, entendeu? Até isso tem que ter discernimento. Pra quem eu vou perguntar? É opinião? A opinião do outro não me define. É por isso que o ambiente determina muitas coisas. Claro. E a opinião, quando as pessoas falam assim, opinião, elas têm medo do que... Por que ela pergunta? Ela seleciona, isso é inconsciente, tá? Às vezes. Ela pergunta, ela direciona pra quem ela quer. Porque ela quer ouvir o que vai massagear o ego. E aquela pessoa, muitas vezes, pra agradar, por te conhecer... Ela vai falar sensacional, tá lindo. Você quer vender? Cara, pede opinião. Às vezes no seu ciclo de amigos, que é o meio de convivência, que às vezes não é da sua convivência, e que aquela pessoa tá no universo que pode te dizer, me deu uma dica boa. O cara tá em outra vibe, em outro universo, mas tem negócio. Ou quero ouvir um pouco daquele cara. É uma opinião. Você vai começar a dizer, peraí, vou estruturar essa opinião pra saber se faz sentido. Não tem nada a ver comigo. Beleza. Aí você pergunta, vou perguntar, olha, pra minha mãe. Vou perguntar pro meu amigo, vizinho. Vou perguntar pra fulaninho. Ele gosta disso. Ele vai dizer, tá maravilhoso. Tá bom. E pra quem você quer vender? Eu quero dizer assim. Eu tô aqui rindo. Que você foi falando de neural e me veio uma coisa automática. Tem coisas que você vai conversar com o espelho. Mas tem coisas que você vai conversar com pessoas que entendem dessa coisa. Pelo amor de Deus. Sai do casulo, né? Como é que é uma opiniãozinha? Vai no espelho, pelo menos pra ver se você valida com você mesmo, né? Aquela conversa bate, aquele papo. Olho no olho. E aí, Elaine, você tá afim, tá disposta a fazer isso mesmo? Então, tô disposta. Então agora você passa pro próximo passo. Você tá disposta, você tem conhecimento, mas precisa de algumas habilidades e competências. Vai ali perguntar, vai ali, né? Vai numa feira, que eu vejo as pessoas fazerem pouco. Também a gente tá aqui num lugar, eu amo Salvador, é maravilhoso. Mas como eu tenho ido muito a São Paulo, eu tô bebendo de uma fonte de pessoas buscadoras, né? Que ampliam É onde a coisa acontece, né? É um modelo que lá acontece e isso dissipa para outros lugares, né? Disseminar. É isso aí. Se tem oportunidade na fonte, vai na fonte. Ou ainda não tem oportunidade na fonte, vai em quem já foi então. Olha, Ellen, já tem uma fonte. Exatamente. Vai em feiras, converse, né? Eu quero conhecer não sei o quê. Congressos, tem convenção. Pô, vai atrás dos caras. E tem feira pra tudo. Tem. Tem feira, você acha, né? Uma feira, não sei o que tem. Acredite, tem uma feira. O cara paga caro muitas vezes pra uma diversão, mas ele não quer pagar o preço pra poder ter informação e investir nele e no negócio dele. Porque isso requer investimento. Isso eu ouço como em relação a treinamento. Né? As microempresas e pequenas empresas. Ótimo, então você tem que pagar o preço mesmo. Porque são as pessoas que vão fazer acontecer no seu negócio. Você não está disposto a treiná-las, mas ela vai abrir no concorrente, Nora. Ótimo, é melhor 2 anos bombando no seu negócio, fazendo faturamento, e 2 abrir, porque ela tá ali vendendo. Mas quem disse que ela não tem de gestão, de outras coisas? Tem uma série de fatores. Então é bobagem pensar assim, né? Do que você ter ali uma máquina que está submissa somente a você, fazendo só o que você quer. E tem uma expansão, uma forma de expandir dentro do negócio, para ganhar mais, essas pessoas te ajudarem com isso. É muito doido. É uma forma muito limitante de pensar. Mas enfim, eu acho que a humanidade vai demorar mais um tempo ainda para olhar para isso. Eu não quero crer nisso, não. Com mais carinho e atenção. Tudo bem que humanidade é muita gente, mas eu, Elaine, de Norá, que eu tenho certeza disso, tá buscando as coisas certas, lugares certos e pessoas certas. Eu quero aqui trazer um resumo, porque eu sei que a gente trouxe vários pontos que são importantes. Né? Começamos com clareza, entender a direção, porque não adianta você correr na direção errada, nem caminhar na direção certa. Vai só fazer muito esforço, vai cansar e não vai chegar a lugar nenhum. Não, na verdade vai chegar, mas não é onde você quer. Exatamente. Esse é o problema. Porque as pessoas chegam em algum lugar. É o resultado que deu. Mas ainda vibra. Porra! Olha o resultado que eu tive. Massa. Mas era isso que você queria? Não, porque nem ele sabia o que ele queria, entendeu? Fato. Depois a gente entrou num planejamento onde teve voo de drone, entendendo o Canva ali, que é uma ferramenta muito bacana para você ter um olhar geral. A gente falou muito sobre o buscar, o não se incomodar. Você não ter a informação completa, que a gente não tem, nós somos seres humanos. Deus tá lá em cima e ele vai dando uma direção.
E a gente vai entendendo... Informação é um processo contínuo, né? Exatamente. Tá se renovando, as inovações acontecem, eu preciso entender, busco dentro daquilo que eu quero na minha área. E uma informação ampla para você expandir também seu nível de consciência. Claro. Né? Não ficar tão limitado, porque senão você vai enxergar só aquilo e não consegue ver as possibilidades ao seu redor. Então é bacana você fortalecer a rede de contato para se alimentar. É bacana você sentar, ter um bom papo com alguém que você fala assim, pô, tá me agregando. Legal, tô começando a compreender melhor, preciso entender mais sobre isso, quero praticar mais isso. Pô, mas eu não tenho habilidade. Pô, mas eu posso conversar e ver se eu tenho alguém que pode fazer isso melhor do que eu. Não precisa ser eu. Mas isso engrandece porque enriquece a forma que eu vou começar a pensar. Vai sair daquele meio no qual eu estou vivendo e convivendo para eu enxergar que eu posso ir além. Porque às vezes isso gera um limitador. Eu acho que eu só posso isso porque as pessoas também só me veem dessa forma e eu me permito. Porque tudo que o outro faz com você é porque você permite. Claro. Então, mas aqui não me deixa crescer, porque minha família, porque meu sócio, porque meu patrão, porque o meu chefe. Beleza. Mas e você? O que é que você está fazendo por você? O limitador quem dá é você, a permissão quem dá é você. Então, independente da empresa, o que eu quero? Porque eu estou aqui como meio, mas eu não quero morrer aqui. Eu quero alavancar, eu quero crescer. Só um degrau da escada. Exato. Então, eu tenho que fazer bem feito isso. Porque não é só passagem, é uma passagem para você, mas eu tenho que fazer bem feito, porque você aprendendo, quando você vai subir no degrau, você vai fazendo melhor, e até chegar onde você quer. E as pessoas têm pressa também, né? Eu quero chegar logo, ver o topo da escada e falar, eu quero chegar lá. Como é que você vai chegar lá? É o planejamento. É catapulta. Claro! Deu um salto, buf, mas chega lá, cai. Porque as pessoas falam assim, olha o que eu ouço. A gente tava falando, né, do dinheiro. O dinheiro não é o dinheiro é ótimo, mas não é ele. É porque você não sabe lidar com a zorra do dinheiro, pô. Então o dinheiro pode vir em grande quantidade na sua mão, você vai continuar apertado, vai continuar com problemas financeiros, porque é você, não é o dinheiro. Então você pode até ganhar mais, buscar mais, mas como você lida com ele? Sim. Então tudo isso faz parte do próprio planejamento da vida, que é o que a gente tava falando, não é só do negócio, do planejamento da vida pra você. Não, muito. Olha eu pegando você de novo, puxando você, muito, assim. muito. Não, mas é porque minha cabeça tá assim, né? Ai, minha gente. E pro início do ano, eu acho que é um momento, eu acho, não, eu tenho certeza. A gente fala de planejamento o ano inteiro. Exatamente. Mas o início do ano é uma transição que dá até uma motivação a mais pra gente olhar pra isso. Depois a gente falou do fazer o plano, das metas. E aí eu digo a vocês... Se vocês não têm metas para o negócio de vocês e para a vida de vocês, a área pessoal e profissional, e qualidade de vida e relacionamento, mas, né, não quero arrumar não sei quem. A parte do arrumar não sei quem, em algum determinado momento você vai entregar pro cara lá de cima que ele vai te dar um empurrãozinho. Tá sempre na correria, né? Pô, tô gastando energia pra chegar onde, cara? Pra chegar onde? Tá sempre correndo. Tô correndo. Não dá tempo, tô correndo. Acho que eu vou fazer um treinamento chamado correria. Não é? Correria. Acho que eu vou lançar correria. Porra, velho. Desacelera, entendeu? Não é nem um desacelerar pra ficar lento, pra dizer tô de boa. Não é isso. É você sair da correria pra botar no papel, pra organizar teu dia, tua vida e dizer o que eu quero, tal mês isso aqui eu vou realizar, tal mês isso que eu vou realizar, tal data eu vou realizar. Você consegue ver tudo ali. Então eu vou fazer correria pra isso acontecer por parte. Mas não é viver na correria e agora o que é que eu fiz? Pô, me senti até improdutiva, cansei, fiz coisa pra caramba e no final aconteceu o quê? Nada. E isso é muito louco, porque eu já tive depoimentos de funcionários, né? Colegas de trabalho, inclusive, pessoas que trabalhavam comigo no meu time, de dizer assim, Elaine, eu tô num ritmo que 5 horas da tarde não lembro o que eu almocei. Caraca. E aí você olha e diz assim, para que mesmo você tá fazendo isso? Aonde isso tá te levando? E aí a gente, não é o tema daqui, do nosso podcast de hoje, vai ser tema, assim, de outros podcasts. Se liga que vem outra novidade já, claro, de tema. Um puxa o outro, não tem jeito, porque, né? Porque a pandemia, eu acho que o que mais impactou, que pra mim foi muito claro na pandemia, é que está todo mundo, um monte de muitas pessoas correndo, e a pandemia disse assim, eu vou dizer pra você, você não vai mais correr, tá? Inclusive, você não vai nem caminhar, você vai parar dentro da sua casa, olhar as pessoas da sua casa, que talvez você não olhe,
olhar para os seus filhos, que talvez você não lembra qual foi a última vez que você ensinou genuinamente seu filho a fazer algo. E aí, sabe aquela casa que você pode até ter alguma diarista ou alguém do seu lado, ela também não vai. Então a sua casa, aquela bagunça da sua casa, aquele excesso de coisas que você guarda, você vai precisar também olhar para isso. Então foi aquele turbilhão de emoções ligadas, eu acho que para uma coisa. Pare de correr e pare. Que até a caminhada dentro de casa, para algumas pessoas, foi difícil. Era muito pequeno, era fechado, era abafado, você não tinha noção da quantidade de coisas que tinha em casa. Que você parou para dizer assim, caraca, qual é a vida que eu tô vivendo? Muitas famílias se desvincularam na pandemia. Por quê? Elas não param para conviver, se conhecer e reconhecer. Estão sempre na correria. E quando teve que todos ficarem juntos no mesmo ambiente o dia inteiro e lidar com trabalho, família, rotina, marido, filhos ou pai e mãe, dentro do seu universo familiar. Elas escondiam, muitas vezes debaixo do tapete, a poeira que respingava nas relações e que nunca foi olho no olho para sentar, para conversar e dizer aquilo que incomoda, aquilo que não incomoda, para ser construído. Sim. Porque a relação tem que ser construída. Porque uma coisa é você tá com a família, eu sou de uma forma, eu tenho um jeito, você tem outro, mas só que cada um vai saber como lidar com isso. Se eu tô sempre na correria, eu tô olhando pra mim, você tá olhando pra você, mas na hora que juntou todo mundo, virou uma panela de pressão. Porque as pessoas não souberam mais lidar com isso. Então, assim, um convite no qual você fala pra ela olhar ao redor, eu ainda vou mais profundo. Olha pra você, pro eu. Sim, começa por esse lugar. Isso. Eu, olha pra sua casa interna. Como é que você se sente? Como é que você se comporta? Como é que você tem vivido? Como é que você se alimenta? Porque você fala muito sobre você mesmo. É comportamento. Quando eu falo da imagem, é aquilo que às vezes é incongruente, né? Você fala e não pratica. Então, pera lá. Preciso rever isso. Então, às vezes tem repetição de fala pronta, que você não tem mais percepção daquilo que você fala, repete, você fortalece ainda mais isso em você. E que não é verdadeiro. O brasileiro não... Como é que é a frase? O brasileiro não desiste nunca. Sim. Nossa. O que acontece? Tem que desistir, tem que dizer, cara, isso aqui não tá bom. Parei aqui. Isso não é desistir, isso é dizer não. E aí essa coisa de não desiste, é árduo. A vida sempre vai ser árdua, vai ser sempre não. Eu não posso abrir mão disso, eu não posso. Abre, diz não, muda. E às vezes tá tão entranhado porque você repete, sem essa consciência. E cansa, e reclama, mas não muda o processo. Exatamente, tá sempre reclamando, mas o que você faz? Para. Então olhar pra si, eu acho que é o primeiro passo. Sim. E é por isso que vocês vão ver, é outro podcast. É outro podcast. E não sou eu, não. Eu tô me metendo. Outra. Onde... não é. É o seu lugar de fala, porque você trabalha com comportamento. A gente Sim. sabe que é isso. E nos negócios é muito isso. E aí primeiro eu, que reflete no negócio naturalmente. A história do brasileiro não desistir nunca é uma frase fadada. Eu escutei uma frase que eu tô levando como guia. Esteja conformado no inconformismo. Esteja conformado no lugar ruim. Então eu vou lhe dizer uma frase. A frase não é essa exatamente. Encontre conforto no seu desconforto. Eu uso frase. Isso. É essa frase. Pronto. Acho que usei até no outro podcast, né? Eu escutei de uma outra forma, tinha outras palavras, mas é sempre o mesmo. Eu tô dizendo assim, porque eu uso essa, né? Encontre conforto no seu desconforto. Se tá confortável, cara, liga o alerta. Tem alguma coisa que você precisa trabalhar. É bem isso. O desconforto é que faz o esforço maior. E é com esse esforço maior, planejamento, meta, tô dormindo mais tarde, beleza, mas é pontual, é pra essa meta que você quer atingir. É a fase que você tá vivendo. Isso, então é desconfortável? Mas você sabe que tem um período, porque o prazo você deu no plano, é até X na minha meta que eu vou fazer isso. Então é um esforço canalizado pra resultado. É esse o lugar, então isso é comportamento, é você entender que não tá bem, que precisa melhorar. Por isso que a terapia tem que estar em dia todos os dias, todas as semanas. Bacana. As pessoas estão recebendo terapia, gente. Por favor, né? Encontre a forma.
inúmeras formas de terapia. Às vezes a pessoa precisa do consultório, psicólogo, tem inúmeras formas de terapia. Oportunidades. Claro, encontre a sua, ó, é bacana. É muito importante. E pra gente fechar aqui, depois desse papo, que até eu tô aqui, ó, ainda bem que a mente tá boa, então eu segui ali o passo, a gente iniciou desse jeito, seguiu, e agora pra fechar, Dinora, traz pra gente assim, ó, beleza, eu planejei, eu tive uma visão de drone, eu entendi, eu pesquisei, eu entendi que faz sentido, eu planejei, eu defini metas, eu montei o meu time, time, né, eu equipe ali, consegui me estruturar, tenho um planejamento, tô sendo produtivo, tô chegando no nível de performar, que não é alta performance, é entrar em performance, porque eu tô tendo uma consistência bacana, que eu tô vendo os resultados acontecerem. Nessa etapa, o que é que você traz assim, pra gente fechar o nosso podcast de hoje? De dizer assim, ó, existe um caminho que ele não é fácil nem difícil. O fácil e difícil é individual, porque depende da sua jornada, da sua experiência, Sim. da sua vida, se você tem mais dinheiro, tem menos dinheiro. Mas pode ser mais simples, de acordo com as decisões que sejam tomadas. Então, eu cheguei na performance e quero chegar na alta performance. Como é que você fecha esse podcast? Trazendo esse lugar de, ok, estou com resultado, agora eu quero 5 vezes mais esse resultado. Eu quero high-tech, alta performance. Qual lugar é esse? Como fazer isso? Se o negócio já tá bombando, já performei, é porque você subestimou já de imediato. Antes. Atingir massa. Mas quando eu digo assim, eu quero aumentar muito mais, é porque o desafio não teve desafio. Você tava com medo e botou só um degrauzinho sem vergonha pra dizer assim, eu consegui. Beleza, você conseguiu. Mas agora, bota desafio com força. Então, se eu cheguei naquele patamar, não quer dizer que necessariamente eu não tenha feito o desafio. Posso sim. Mas eu digo pra aquelas pessoas que é um desafio que não é desafio, é sem vergonha. Pra dizer assim, pô... Eu vou botar uma meta aqui. Pra poder fazer aquela coisinha sem vergonha. A dica que eu dou é, faz um desafio com força. Porque quando a gente fala em zeros, fala, putz, isso aqui pra mim tá muito distante, pô. Parece que eu não vou atingir nunca. Tem que ser possível? Tem, mas eu tenho que ousar. Porque se até agora você não teve meta, não teve plano, você não tinha consciência disso, você vai fazer um negocinho dentro daquilo que você já fazia. Que não vai exigir muito esforço. Pra você no final vibrar e dizer assim, pô, consegui, legal. Mas agora o convite é, bota desafio com força, bota 0 nesse resultado com força. Senta a bunda na cadeira pra planejar. Com a sua equipe, ou com você mesmo, se é você e a equipe, senta, busca informação e bota desafio. O lance é, pô, eu não atingi, mas é isso que eu quero. O que eu quero de resultado é isso, é o desafio que tá lá lançado. Mas se eu não conseguir agora, eu faço o quê? Calma, vai com calma, é um passo de cada vez. Revisa. Revisa o que você deixou de fazer. Revisa o esforço que você ainda não fez. Porque provavelmente você ainda não fez aquele esforço. Faz o esforço. Contratar alguém que você ainda não tipo... Muda o caminho, né? Muda o caminho, muda a rota. Às vezes busca um especialista. Você já não cresceu, já não performou, já chegou lá num resultado legal, agora já tem grana. O que eu posso fazer com isso? Não bota esse dinheiro no bolso só pra você, não. Bota em balde, divide esse negócio. Porque é aquilo que a gente tá falando do dinheiro, né? Não é o dinheiro, é você. Então, pô, eu tô ganhando pra caramba, legal. O que você tá fazendo com isso agora? Não paralisa, porque senão vem outro com um desafio da zorra, com competência, que tá investindo nele, investindo no mercado, investindo em especialista, vai lá e vrum. De repente, cadê de Dinora? Sumiu do mercado. Mas por quê? Porque ficou confortável. Então, a frase é, encontre conforto no seu desconforto. Chegou no lugar massa? Vamos lá, qual é o desafio agora? Qual é o próximo desafio? Aumenta a meta. Próximo plano, bora. É fazer isso contínuo. Sim. Não adormecer. Então, essa é uma dica que eu acho que vale pra caramba. Se colocar em situação de desafio. Desafio é aquilo que eu tenho que fazer um esforço maior. Se eu só movimentar essa xícara, botar a colher aqui, eu já consegui, não é desafio, cara. Se movimenta mais, faz mais esforço. Isso vai fazer você se movimentar e motiva. A motivação, ela vem na sequência. Eu tô fazendo, eu tô realizando, tá vindo, isso vai me dar gás. Pronto, eu vou lá e faço acontecer. Eu me lembrei aqui muito da vida de um atleta. Isso é comum na vida dos atletas, é comum.
Exatamente. Por isso que nem todo mundo aguenta o processo, porque tem dor, Zorra, né? O esforço da Zorra, o cara abdica de muita coisa. Exatamente. Para você chegar numa Olimpíada, só atleta sabe o que é vencer da região, depois do estado, depois ir para o nacional, depois ir para um internacional, depois ir para um mundial. E não é fácil. Qualquer documento. É por isso que eu gosto e sempre indico documentários de esporte, seja ele qual for. Né? Fórmula 1. Disciplina, cara. É O esporte é disciplina, sensacional. é rotina, é planejamento, é escuta. É fazer com dor que tem que ser feito. Precisa fazer, tem que fazer. Não é quando eu quero, quando eu tô Acordei motivada. triste. Ai, Vai hoje lá, eu não vou Carissa. treinar. Sinto muito. Hoje eu vou treinar e vou treinar 2 vezes mais pra ver se a tristeza vai embora. Tem que fazer o repetidamente. E assim, por isso que o significado pessoal te move. Porque quando você lembra o motivo pelo qual você está fazendo aquele esforço, falou, pera lá. Hoje eu pisei na bola, né? Não fui. Mas qual é o motivo que está me movimentando para isso? Tem que fazer sentido. Aí o esforço vem. Então não adianta esperar a motivação para isso acontecer. Porque a motivação, ela vem quando você faz. Por isso que essa analogia com esse É esporte eu acho motivo sensacional. para a ação. Pô, eu tô com peso X. Levantei esse peso. Fiz o esforço, doeu meu corpo inteiro. Amanhã vai fazer de novo, vai fazer de novo. Ele vai ficar leve. Aí O você esforço repetido aumenta o desafio. Então o esporte dá clareza e mentalmente. A mente, na realização, a mente acredita, pô, esse cara pode mais. Ela viu o que você foi lá e fez. É o fazer que faz a sua mente, não somente acreditar, mas repetir o feito. Se você faz isso no esporte, você repete isso na sua vida em outra situação. Empresa, negócio, na sua vida pessoal, essa repetição para você ficar melhor. Então, a minha dica, pratique esporte. É sensacional. A mentalidade do esportista é incrível, que é a pessoa que está vencendo. E detalhe, muitas vezes eles estão brigando contra eles mesmos. Porque eu consegui um estágio com aqui. ele mesmo, perfeito. Nadei. Eu venci o meu próprio recorde. Agora, qual é a meta? Phelps tá aí pra dizer isso. Vencer o meu próprio recorde novamente. Bolt tá aí pra dizer. Quer dizer, a galera faz isso com muito esforço pra ele ter o resultado. Aí fala assim, pô, treinou 2 anos, 3 anos pra aqueles segundinhos ali que fez diferença. Mas é isso que ele tá treinando pra isso. O resultado A é esse, pra meta celebrar. dele É com dor e sem dor. Eu tenho que ir pronto. Né? Então, assim, a disciplina faz muita diferença. Isso me enche, assim, sabe? De gás, o olhar brilha, porque eu entendo, as pessoas falam, eu até já declarei isso, eu não me vejo uma pessoa talentosa, eu me vejo disciplinada. Quando eu digo eu quero, eu estudo, eu me jogo, eu amanheço o dia, não tem esforço que é suficiente. Então, eu faço essa reflexão que quando eu vou a fundo, eu tenho um resultado melhor. Mas eu preciso querer. Então, assim, eu tenho que estabelecer o que eu quero. E isso me dá gás. Reflete quando eu faço esporte, na musculação, eu quero fazer mais, quero fazer... A gente começa a se olhar diferente. A musculação, as pessoas falam assim, mas é chato. Encontre um que você curte. Né? E isso faz com que você se perceba no seu movimento do dia a dia, na sua rotina de trabalho, porque quando você se movimenta, você vê, eu procrastinei, eu não fiz. Na tua vida vai dar reflexo também, porque você funciona assim. O seu fluxo de comportamento é igual em qualquer lugar onde você esteja. A repetição. Muito bacana. Eu tô aqui cheia de energia, inclusive. Mas a gente vai encerrar aqui e eu vou fechar com uma mensagem que me veio aqui à mente de uma palestra do Rufino, que eu assisti. E é mais uma... Não encare isso como uma dor agora. Mas ele falou uma frase que me fez refletir por algum tempo e eu ainda estou refletindo. Que é, não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. E ele se colocando no lugar de... não é fácil. Não dá para se vitimizar. Eu preciso fazer e realizar. Né? E claro que todo cenário, uma série de fatores envolve. Mas a minha autorresponsabilidade pelos meus sucessos e fracassos eu não posso terceirizar para o outro. Exatamente, é compromisso. Exato, é comigo mesmo. E isso é onde aumenta ainda mais o desafio, né? Por eu saber que ninguém me cobra, sou eu comigo mesmo. Às vezes eu vejo que eu mesmo fracasso nesse resultado, pô, tem uma coisa errada. E isso é que acho que dói mais. Exatamente. Então, para 2023, mais compromisso na vida de vocês que estão aqui escutando a gente, que entenderam um pouco mais sobre planejar e que agora vão sentar a bunda e dizer o que é que eu vou planejar e assumir o compromisso
comigo antes de qualquer coisa. Massa. Com a minha meta pessoal, qual vai ser minha meta de atividade física, minha meta de beber água caso eu não tenha frequência de água, minha meta de fé, de oração, né? Seja lá qual for a religião, sua meta de saudável, sua meta de família. Posso dar uma Você dica? Bota Claro. isso no plano. Claro, papel, vai pro Tarefas papel. diárias, plano. A minha meta é atingir isso, eu preciso me alimentar espiritualmente. Tarefa. Tem que fazer repetidamente. Minha meta é isso, eu preciso beber água. Tarefa. Porque senão dissipa muito meta e no final ele não consegue atingir nada. A meta tem que ser muito desafio. O resto é tarefa. Mas faz, vai lá e cumpre, vai lá e faz. Monitora, olha. Legal isso. Muito bom que você trouxe. Compromisso. Talvez Se seja comprometa com você a mesmo. primeira palavra Isso. e mais forte. Que você tem que botar no post-it e enfiar na cara. Eu tenho que ter hoje compromisso. O que é que eu tenho que ter amanhã? Compromisso. O que é que eu tenho que ter depois de amanhã? Compromisso. Massa. Depois, compromisso. Dinorá, querida, muito obrigada por esse momento. Quase que eu não vou embora. Quase, por um triz. Se deixar, a gente dá mais um pouquinho mais e mais. Vai, escorrega para outro tema e vai lá. Muito Que bom. massa. Traz aí as suas redes pra que a galera comece a te seguir ou quem te seguir, quem já está te seguindo já dizer, caraca, isso é algo, eu peguei 1% e vou botar em prática hoje. Conta aí a sua rede Legal. social. Dinorá Soledade. Dinorá com H. Com H. E eu tô disponível para contribuir. Às vezes vem perguntas interessantes que eu faço respostas no próprio Stories ou não no próprio feed. Isso depende muito da demanda do que vem. Eu converso, eu respondo para as pessoas no direct. Tem muita informação que às vezes a gente troca. Isso faz com que pessoas de outros lugares que eu passei e conheci, elas falam, pô, Dinora, eu fico felizaça com isso. Porque eu falo assim, pô, tô sendo lembrada naquele momento. Eu fui professora de graduação há 20 anos atrás. E até hoje tem pessoas que falam, professora, lá na minha rede, quando eu olho, eu falei, cara, você que tá aí, que massa. Então, assim, eu fico feliz em poder contribuir, porque eu acho que é, assim, uma grande missão você disseminar esse conhecimento, porque se eu fico só com ele, eu acho que é um egoísmo, e pra que eu tô aqui? Que legado que eu tô fazendo com isso? Então, eu poder ter esse olhar para que outras pessoas possam despertar, dizer, pô, aquela palavra, naquele podcast, que as duas estavam conversando sobre a própria vida, sobre o negócio, as experiências que ela tem, me despertou, que tá na hora de eu sair dessa minha inércia e fazer alguma coisa por mim. Eu acho que isso é grandioso. E, diante disso, a gente colher resultados, não somente saber que isso está acontecendo por trás e que as pessoas veem e falam assim, pô, isso aqui foi legal, isso é muito bacana. Então, assim, a rede social, ela faz com que a gente acesse e há muitas pessoas que às vezes numa palestra você tem ali 100 pessoas. Numa rede social você atinge 1000 fácil no Stories. Sim. Então você diz assim, pô, olha o número de pessoas que eu tô conseguindo atingir com isso. Eu posso impactar com isso. Cara, isso a gente tá vivendo, né, em momentos da vida do digital que a gente atinge um número muito maior de pessoas. Então acho que isso é responsabilidade também. Né? Então esse bate-papo atingindo, imagine, 1000 pessoas, eu vejo uma palestra com 100. Então a gente está atingindo muitas pessoas e para essas pessoas também terem resultado na vida, que é o que eu acredito, um ser humano conseguindo fazer despertar com que o outro possa melhorar ainda o resultado dele. A vida pode ser melhor, porque a vida é o que a gente vê, o olhar é que muda, mas o mar é o mesmo para todo mundo, mas o olhar que você vai ver o mar é que muda. Então, eu acho que essas contribuições fazem a diferença pra mim, na minha jornada, né? Eu até me emociono, porque eu acho que pessoas são presentes na vida da gente. Ganha-ganha, sempre. Vamos buscar gente mais. Senão não faz sentido, né? Fazer treinamento, o dinheiro vem, massa, o dinheiro é importante. Mas o que eu tô fazendo com isso? Pra transitar nessas pessoas, pra chegar até elas, eu acho que isso é sensacional. Nossa, que delícia! Pau na máquina. A partir de agora, eu não aceito menos. Certo? Planejamento, compromisso e pau na máquina. Boa!